Em alguns dos templos mais antigos da Terra Sagrada, arqueólogos estão descobrindo pistas tentadoras de que Deus não estava sozinho. E uma das maiores batalhas dos sexos na história já pode ter sido travada há 3.000 anos. Sou John Rhys Davies. Venha comigo explorar o mistério da deusa proibida a seguir em arqueologia. Quando os israelitas, segundo os registros bíblicos, primeiramente surgiram no palco mundial, fizeram uma coisa que nenhuma outra nação na história humana havia feito antes. Abandonaram os rituais pagãos do passado para forjar uma aliança com um único Deus, a quem chamaram Yahweh. E o Senhor disse: "Não terás outros deuses além de mim." Antes disso, os antigos adoravam uma diversidade de entidades, entre elas a deusa mãe, o símbolo quintessencial da vida e da fertilidade. Foi a deusa-mãe derrotada pelo Deus de Israel, como a Torá sugere. Ou como algumas feministas alegam, os editores da Bíblia, que eram padres masculinos, simplesmente tentaram apagá-la dos seus textos sagrados. Hoje, arqueólogos estão descobrindo evidências extraordinárias de que Yahweh poderia ter tido uma rival ou talvez uma companheira, e seu nome era Asherah. A deusa proibida. Durante as últimas 2 décadas, o arqueólogo americano Bill Dever tem procurado restituir Asherah, a deusa mulher da antiga Canaã, a seu lugar de direito na antiga religião de Israel. Asherah era venerada aqui junto com Yahweh, a entidade masculina proeminente do antigo Israel. A Torá nos dá uma noção idealista de que havia apenas uma única entidade, porém na realidade havia mais de 40 referências a Asherah, ou a seu símbolo. Portanto, ela é bem conhecida dos escritores da Bíblia. Deuses pagãos na Terra Sagrada. Bem antes de Yahweh emergir como único Deus de Israel, um panteão de entidades mitológicas, tanto masculinas como femininas, e especialmente pares divinos, controlavam o destino do mundo antigo. No Egito eram Ísis e Osíris, na Grécia Hera e Zeus, na Babilônia Ishtar e Tamuz, e em Canaã os grandes deuses Ael e Baal, e as deusas dominavam o céu e a terra. Bill Dever está convencido de que os israelitas se apegavam a seus deuses pagãos, inclusive a deusa dos cananeus, Asherah. Ela era a principal entidade feminina no panteão cananeu, e lá foi associada com Ael, o deus-chefe masculino. Portanto, os israelitas mantiveram o culto a Asherah vindo de seus antepassados cananeus. No Negev, ao sul de Jerusalém, arqueólogos estão encontrando evidências surpreendentes de que Dever pode estar certo. Aqui no templo de Arad, as escavações revelaram que este era um local de culto onde Yahweh e Asherah podem ter sido adorados. No santuário interno, ou o sagrado dos sagrados, 2 altares foram encontrados diante de um par de pedras verticais. Estas não são pedras comuns, representam uma entidade ou entidades, e aqui temos 2 delas. Podemos apenas dizer que a pedra maior representa Yahweh, o deus masculino do antigo Israel, e a menor representaria então Asherah, sua companheira, a deusa-mãe. No pátio externo do templo havia outro altar, onde tigelas dos padres e cinzas de ossos de animais queimados foram encontrados, sugerindo adoração de culto. A descoberta de uma irmandade local no campo e os altares incomuns com pedras duplas sugerem que o culto a Asherah pode ter sido bem mais difundido do que qualquer um poderia ter imaginado. Na base do altar encontraram um leão ou leoa de bronze, e Asherah é geralmente associada no mundo cananeu com a imagem do leão. Ela é a dama-leão. O fato de que entregariam uma oferenda a um leão votivo sugere para mim, pelo menos, que Asherah era venerada aqui junto com Yahweh, a entidade masculina proeminente do antigo Israel. A prova de que Asherah foi adorada no antigo Israel é ardentemente discutida, e a evidência é insuficiente.
Porém, mesmo assim, a arqueologia revelou que, apesar do que muitas passagens da Bíblia dizem, os israelitas podem ter adorado mais de um deus e até mesmo uma deusa. Considere a antiga cidade de Dan, nos montes ao norte de Israel. O veterano arqueólogo de 84 anos, Avram Biran, começou primeiro a escavar aqui nos anos 60. Resultou ser uma das cidades mais importantes da antiga Israel, a capital do norte, e um importante centro de culto nas correntes entrelaçadas de culturas e práticas religiosas. Perto de uma fonte que é o início do Rio Jordão, ele encontrou uma plataforma elevada de pedras de 5 metros quadrados, o que a Bíblia chama de um local elevado. Este é o local elevado. Aqui encontramos os degraus que levavam ao principal altar central com os 4 chifres no topo. Na direção oeste, onde encontramos a sala do altar, com 2 altares menores, e depois, mais além, havia uma câmara longa com 2 mesas, provavelmente para as oferendas. 2 décadas mais tarde, Biran faria uma descoberta igualmente fantástica, outro local de culto dentro do portão da cidade. A descoberta mais emocionante de 1992 e bastante inesperada foi esta instalação com 5 pedras erguidas com um banco na frente e perto dela talvez 25 vasos. Ora, chegamos à conclusão de que o que temos aqui são 5 vasos, 5 matzebot ou pilares sagrados, e os vasos foram usados como oferendas para a entidade. Biran diz que não era um local incomum para a veneração, levantando a questão: que deus ou deuses eram adorados aqui? A descoberta de um local de culto não sagrado em Dan provocaria perguntas inquietantes sobre as práticas religiosas dos primeiros israelitas. Uma prova de adoração de culto foi descoberta em Dan, mas era Ashera o objeto do culto? Talvez não. Em 1968, Bill Dever encontrou uma inscrição em um túmulo em Al-On, nas colinas de Judá. Ele alega que era uma prova arqueológica definitiva da existência de Ashera no antigo Israel. Estudiosos, por consenso, interpretaram como "e de seus inimigos salvo por sua Ashera". A importância desta inscrição é que pela primeira vez temos um texto hebreu, no qual Ashera, a antiga deusa-mãe de Canaã, é mencionada por seu nome e unida a Yahweh, o Deus de Israel, em um contexto de bênção. Uma década mais tarde, outra inscrição foi encontrada em uma jarra de pedra em um pequeno santuário em Kuntilet Airut, ao leste do Sinai. Esta é uma inscrição hebraica que se relaciona com as bênçãos. E na última parte vemos aqui: que X seja abençoado por Yahweh de Samaria e por sua Ashera. Bill Dever, um grande amigo meu, acredita que são Yahweh e sua Asherah, o que significaria que Yahweh tinha uma companheira. Não é tão simples assim. Carol Myers passou mais de uma década explorando as vidas das mulheres no mundo bíblico. Uma autoridade neste assunto geralmente esquecido, ela tem uma visão contrária de Dever. As inscrições poderiam estar dizendo também que esta é a entidade de um local chamado Samaria ou Asherah. Poderia não se referir a uma entidade feminina, mas poderia se referir a um símbolo de uma entidade. Porém, Dever insiste que Ashera era uma verdadeira deusa. Notem a figura feminina sentada meio desnuda. Ela está num trono de leão do tipo reservado apenas às entidades e à realeza. Quem é ela, nossa dama de Airut? Tenho discutido que aqui temos uma representação real de Ashera, a deusa-mãe da antiga Canaã, adotada em Israel e concebida como a companheira de Yahweh. Por que não vemos o poder na realidade da influência do culto de Ashera no antigo Israel? Carol Myers acredita que os antigos israelitas consideravam Ashera um símbolo de renovação e fertilidade, não como uma deusa. E mais tarde, eles incorporaram seus atributos em uma única entidade, Yahweh. Mas e se Yahweh, como uma entidade única, engloba a habilidade de oferecer a chuva em sua época, engloba a habilidade de oferecer a fertilidade para o corpo feminino, então talvez eu não precisaria pensar em uma entidade feminina separada que poderia oferecer estas coisas. Porém, para Bill Dever, o gênero de Yahweh na Bíblia está claro.
As imagens, a linguagem, as ações associadas com Yahweh na Torá são surpreendentemente masculinas. Para mim, isto explica por que metade da população de Israel, as mulheres, sentindo-se ignoradas, desenvolveram um culto a Asherah, com o qual se sentiam mais confortáveis. Entretanto, Myers ignora a imagem masculina que prevalece de Yahweh, devido a um aspecto distinto da linguagem da Bíblia hebraica. O hebraico é uma linguagem que tem masculino e feminino, mas não o neutro. Portanto, a palavra Deus, ou o nome de Deus, deve ser masculina ou feminina. E a palavra usada para Deus em Israel é uma palavra masculina, um nome masculino. Não significa necessariamente que Deus tem que ser identificado como homem. Ao invés disso, Myers explica a imagem masculina de Yahweh, desenhando um paralelo com a criação de Israel como um Estado devido a uma luta de poder com o Egito e depois com as cidades-estado de Cananeu. Ao combater os egípcios, ao combater os cananeus, as metáforas da guerra e poder que são tradicionalmente em quase todas as culturas associadas mais aos homens do que às mulheres, o Deus que representa seu sucesso é descrito naturalmente pela linguagem que é essencialmente masculina. A discussão eventualmente chega a um ponto. Era Deus sexual? O transcendente versus o material. Novamente, Myers e Deaver discordam. Você tem Deus com mãos e dedos, tem Deus com rosto, tem Deus com olhos, com uma cabeça, com costas. Mas o que é fascinante sobre estas imagens de corpo para Deus é que parecem se deter na cintura, apesar de ter um pé aqui e ali para Deus. Mas não há um sentido de genitália relacionado a Deus. Alguns estudiosos acreditam que não se deveria atribuir a ideia de sexo a Deus, mas acho que isso é uma tentativa moderna ocidental de espiritualizar Deus, anestesiá-lo de certa forma. De fato, Deus na Torá é bastante vigoroso e rigidamente masculino. Deus era tanto masculino como feminino, nem masculino nem feminino, acima do masculino e feminino, e Yahweh compilava os dois. Ao invés de tentar negar a ideia da sexualidade de Deus, por que não reconhecer o poder da sexualidade, que é parte do poder da natureza e, portanto, de Deus, e celebrá-la? Asherah e Yahweh, como um par, deveriam representar algum tipo de par divino que promove a fertilidade através de sua união. Não está aqui nas inscrições em textos extra-bíblicos ou qualquer texto bíblico. or in any biblical text.